Fala, meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre as mitocôndrias. E para quem é meu aluno ou mesmo me conhece, sabe que eu sou apaixonado por essa organela, justamente por conta da importância da mitocôndria na nossa evolução e na nossa vida atual. As mitocôndrias nem sempre estiveram presentes nas nossas células. As mitocôndrias elas foram adquiridas ao longo da nossa evolução e essa aquisição e essa origem são explicados por uma teoria chamada de teoria endossimbiótica, que foi postulada aí por um pesquisador chamado Lynn Margulis, lá em 1981. O que Lynn dizia? Ele explicava o seguinte: a vida na Terra começou com organismos que eram procariontes, anaeróbios e heterotróficos, ou seja, eles não tinham um envoltório nuclear, uma carioteca, separando seu material genético, não utilizavam oxigênio e precisavam fazer uma busca ativa por alimentos. E durante essa busca ativa para ingerir compostos, essas células então acabaram ingerindo uma bactéria que era aeróbia, que utilizava o oxigênio. E com essa aquisição então, a célula não promoveu a digestão dessa bactéria. Na verdade, ela incorporou a bactéria na sua estrutura, justamente porque essa associação era muito benéfica. O que acontecia? Essa bactéria, que depois virou a mitocôndria, ela se utilizava de substratos que aquela célula não ia usar mais, que ela ia jogar fora, que ela ia eliminar. E aí ela utilizava desses substratos, transformava eles em ATP e devolvia para essa célula, então, ATP. Uma relação que é extremamente benéfica, porque a célula pôde ter uma quantidade muito maior de ATP e a bactéria não precisava mais estar solta, disponível no ambiente e nem precisar ficar buscando por alimento. Mas é um pouco complicado da gente entender essa relação e pensar se realmente existe essa relação mitocôndrias e bactérias. Por isso eu trouxe hoje aqui para vocês 5 fatos que comprovam que as nossas mitocôndrias atuais têm uma origem comum às nossas bactérias. Primeiro fato: as nossas mitocôndrias são as únicas organelas das nossas células que têm uma dupla membrana. Então a mitocôndria tem uma membrana mitocondrial externa, muito semelhante às nossas membranas plasmáticas, e uma membrana mitocondrial interna, que tem lipídios e características muito semelhantes às nossas bactérias atuais. Além de uma dupla membrana que só a nossa mitocôndria vai ter, um segundo fato é que as mitocôndrias apresentam formato, estrutura e tamanho muito semelhantes às nossas bactérias atuais. Terceiro ponto: reprodução. As nossas mitocôndrias, dentro hoje das nossas células, elas podem se reproduzir da mesma forma como as bactérias se reproduzem no ambiente, de duas formas: ou fissão ou fusão. Quando você tem uma única mitocôndria lá dentro da sua célula, você pode estimular um processo de fissão, onde, sem qualquer estímulo e qualquer relação com o nosso DNA nuclear, a mitocôndria ela pode se partir ao meio e gerar duas novas mitocôndrias por fissão. Ou duas mitocôndrias podem se fundir e formar uma única mitocôndria por fusão. Quarto ponto: material genético. Só as mitocôndrias apresentam material genético, apresentam DNA. E esse DNA é circular, igual das bactérias, pequeno, igual das bactérias, e inclusive esse material genético tem uma quantidade muito baixa de genes. O DNA da mitocôndria tem cerca de 13 genes. Só que as mitocôndrias, quando a gente vai para o quinto ponto e entende que as mitocôndrias têm diversas enzimas e proteínas próprias, que lá dentro do seu interior, na sua matriz mitocondrial, realizam diversos processos, como o ciclo do ácido cítrico, beta-oxidação, oxidação de aminoácidos, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, além de alguns outros processos. Tudo isso acontece lá dentro da matriz. E só acontece dentro da matriz justamente porque, além dela produzir suas próprias proteínas e próprias enzimas, ainda ela apresenta uma comunicação com o citoplasma da nossa célula e algumas proteínas que foram produzidas lá pelo material genético nuclear
podem ser importadas por complexos chamados de complexos TOM e complexos TIM, que jogam essas proteínas e essas enzimas lá dentro da matriz. Isso porque lá dentro da matriz, a mitocôndria é essencial para os vários processos bioquímicos que a gente acabou de falar, e ela vai gerar uma quantidade enorme, tanto de NADH quanto de FADH2, moléculas que são carreadoras de elétrons e vão ser utilizadas, então, pela cadeia transportadora, que está nas cristas lá da membrana mitocondrial interna, membrana externa, membrana interna. Lá dentro dessa membrana interna, tem vários componentes aí, várias proteínas e várias enzimas que vão atuar nesses processos para no final deles a gente gerar ATP, porque o oxigênio é crucial para esse processo. E todo o oxigênio que a gente respira, né, que nós inspiramos, ele vai ser utilizado lá na nossa mitocôndria. Por isso que as mitocôndrias são aeróbias e por isso que a gente utiliza e depende do oxigênio para geração de ATP, certo? Um grande abraço e até o próximo assunto.